Olá pessoal, questão de número 38 do concurso Soldados Fuzileiros Navais, turmas 1 e 2, 2023, questão de matemática. Diz o seguinte a questão de número 38. Um barco atravessa de uma margem para outra de um rio num trecho onde a largura é de 100 metros. Sabendo-se que esse barco seguiu uma direção que forma um ângulo de 30 graus com uma das margens, qual foi a distância percorrida pelo barco? Item A, 100 metros. Item B, 200 metros. Item C, 300 metros. Item D, 400 metros. Item E, 500 metros. Vamos à resolução. Olha só, pessoal, fiz aqui uma pequena ilustração, né? Aqui é a margem, aqui é outra margem, e aqui no ponto, aqui no centro é o rio, tá bom? Rio, aqui a margem direita, margem esquerda, enfim. Pessoal, esse ponto A aqui, vamos dizer que seja o barco que está na margem, tá? Então, ele está formando um ângulo de 30 graus, tá bom? 30 graus. Essa projeção que eu fiz aqui é uma projeção que forma, na realidade, aqui um ângulo de 90 graus, tá vendo? 30 mais 60 vai dar 90 graus. Por quê? Porque eu preciso, né, de uma margem a outra, ou seja, do barco que está no ponto dessa margem aqui, tá desse lado. E a outra margem tem justamente a distância de 100 metros, beleza? Então, olha só, o objetivo é descobrir qual é a distância percorrida desse barco, né? Porque a trajetória que ele faz é essa trajetória aqui, ó, até chegar a esse outro lado da margem, tá? Então, qual é a distância percorrida? Então, olha só, o que nós vamos ter que utilizar aqui, pessoal? Nós vamos ter que utilizar aqui trigonometria. E aqui, ó, você observa que já temos aqui uma pequena tabela que representa o quê? Temos seno, cosseno e tangente. Aqui é a famosa tabela dos ângulos notáveis. Ângulo de 30 graus, 45 e 60 graus. Então, essa tabelinha aqui, ela é feita dessa maneira, ela é desta forma, né? O seno de 30 graus, você está observando que é meio. Seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus, cosseno de 60 graus, meio. Tangente de 30 graus, né? Raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, 1. E tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3. Então, olha só, o que nós vamos ter que fazer aqui? Precisamos, olha as informações que nós temos. Está dando a distância de uma margem do rio, né? Aliás, de uma margem para outra distância, né? Ou seja, a largura do rio é de 100 metros, beleza? O objetivo é calcular essa distância aqui. Então, olha só. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que utilizar aqui, tá vendo? Ó, esses 30 graus é o ângulo que o barco está fazendo com relação a essa margem. E aqui eu tenho 60. Então, olha só. Nós vamos utilizar uma razão trigonométrica que é chamada de cosseno. Ou seja, temos esse triângulo. E agora nós vamos utilizar o cosseno. O que é o cosseno? É a razão entre o cateto. Tá vendo? Aqui tem um triângulo retângulo. Porque o ângulo aqui é de 90 graus. Então, razão entre o cateto adjacente. Que ângulo que nós estamos fazendo? Estamos fazendo aqui de 60, não tem problema não, porque o objetivo é descobrir essa parte aqui, né? Ainda que esse 60 no problema não tem nada mencionando, está mencionando 30 graus, mas não tem problema nenhum. Por quê? Porque essa distância aqui é comum, tá? Então não se preocupa quanto a isso. Então, o cosseno do ângulo de 60 graus, cosseno de 60 graus, eu tenho informações desse pedaço aqui, dessa parte, e não tenho essa. Mas eu tenho quanto que vale na tabela o cosseno de 60 graus, ok? Então, eu vou utilizar essa razão trigonométrica, o cosseno de 60 graus. É a razão entre o quê? Entre o cateto, razão entre o cateto, aqui ó, cateto adjacente, tá vendo? É o 100, e a hipotenusa. Que é a hipotenusa? Esse é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vai ser 100 dividido por D. O cosseno de 60 é quanto? Meio. Pronto, temos uma equação. Agora é só
organizar na resolução de uma proporção, né? Ou seja, fazer meio pelos extremos, ou costumeiramente, costumeiramente não, mais conhecido como multiplicar cruzado, né, que o pessoal fala, algumas pessoas falam. E aí vamos multiplicar. D vezes 1 vai dar D, 2 vezes 100, 200. Logo, a distância, ou seja, essa distância aqui, que o barco vai percorrer, é de 200 metros. Ou seja, 200 metros, resposta é 200 da letra B. Ok? Então, é isso. Te vejo no nosso próximo vídeo.